Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. E eu vou ler do verso 24 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: 'Vamos comer seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu.' Então cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem as portas e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. E na mesma hora o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor." Eu quero parar aqui por enquanto, mas eu quero parar aqui para ecoar essa pergunta: por que é que eu ainda posso ter esperança no Senhor? Por que que você que está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, por que que você ainda pode ter esperança no Senhor? Eu sei que essa é uma voz que fala muito forte no coração de quem está passando por momentos difíceis. Quem está passando por dificuldade, quem está passando por necessidade, sempre se faz essa pergunta: por que eu ainda devo esperar no Senhor? Eu quero poder responder isso para você hoje. Por que esperar no Senhor? Amém? O povo de Israel teve muitos reis. Alguns foram bons reis para Israel, mas outros foram péssimos reis. E hoje nós estamos diante de um péssimo rei, que está, por causa da sua postura,
por causa do seu pecado, por causa da sua irreverência, ele está levando todo o seu povo ao sofrimento. Os irmãos sabem que isso é um princípio bíblico, que quando nós temos sobre a nossa vida um governante mau caráter, ladrão, nós todos perecemos. Isso é bíblico. Quando os governantes são pessoas de má índole, todo o povo sofre. E isso está acontecendo aqui com o povo de Israel. O povo de Israel está sofrendo porque aqueles que governam sobre a casa de Israel são irreverentes. São homens que levantaram suas mãos, levantaram seus braços contra Deus para dizer: Deus não nos governa aqui, nós nos governamos. E quando o homem toma a decisão de querer viver separado da autoridade de Deus, separado do governo de Deus, ele começa a construir para ele mesmo o mal. E é evidente que toda a família sofre com ele quando ele é o marido, a família sofre quando ele é o prefeito, a cidade sofre quando ele é o governador, o estado sofre quando ele é o presidente, a nação sofre. E aqui, por conta disso, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, a palavra Ben-Hadad quer dizer, a palavra Ben é filho, Hadad, trovão, o Deus do trovão, ou filho do trovão, como ele era chamado, Ben-Hadad, ele cercou a cidade de Samaria. Samaria foi cercada por um exército. E nós sabemos que o cerco, ele tem um efeito devastador para uma cidade. No ano 70, Jerusalém foi cercada por 70 mil soldados romanos. E mais de 100 mil pessoas morreram. Morreram de fome. Chega um momento que as pessoas começam a comer umas às outras, exatamente como está acontecendo aqui. A mãe já está comendo o próprio filho para sobreviver. Provavelmente recém-nascido. E a outra que tinha feito o acordo, desistiu do acordo. E aquela outra mãe estava procurando o rei para pedir que se fizesse justiça, que a outra mãe também permitisse matar o seu filho para ser digerido, comido por aqueles que estavam ali. O cerco é uma ação de guerra. É uma estratégia de guerra. E qual é a proposta da estratégia? Te deter. Assistir você se definhar aos poucos. Assistir você morrer aos poucos. Assistir o teu sofrimento. Te enfraquecer. Para a hora que você estiver completamente abatido, completamente enfraquecido, eles entram então e dizimam todo mundo. Essa é a proposta do cerco. Mas a parte dessa questão natural, existe uma questão espiritual. Existem também cercos espirituais. Por isso muita gente às vezes se sente assim. Muita gente se sente impedida de andar, impedida de prosperar, impedida de conquistar, impedida de ir à frente, adiante. Pessoas que vivem dentro de uma condição onde ela não vê saída, onde ela não vê solução. Ela já espera há muito tempo e as coisas não acontecem. E aquilo, por exemplo, parece que o dinheiro que tinha está acabando, está indo embora. E ela não tem mais o que fazer, ela não tem a quem mais pedir, ela não tem a quem socorrer. E ela sente que a situação está muito difícil para ela. E ela não vê solução.
Isso pode se dar em várias dimensões, pode se dar no que diz respeito à própria saúde, aos relacionamentos. E nessa hora, quando a pessoa se encontra assim, dentro desse cerco, dentro dessa prisão de onde ela não consegue sair, é incrível porque ela se vê capaz, ela tem um potencial, ela fala, eu posso, eu sinto que eu tenho potencial para fazer, por que não acontece para mim? Né? Tem gente menor do que eu, inferior a mim, menos preparada, que consegue, que faz, por que eu não consigo? E ele se coloca nisso, e aí ele chega no momento que esses homens chegaram, ou que esse rei chegou, de perguntar, por que ainda? Por que ainda eu vou ter esperança no Senhor? Para que eu possa responder melhor, eu quero continuar minha leitura. Deixa eu ver aqui, que eu apertei aqui. Próximo, 7. Eliseu respondeu. Eliseu é o profeta. Quem é o profeta? O profeta é o homem que representa Deus naquele lugar. Que nesse caso é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era alguém que trazia a memória do povo, a lembrança do povo, que existe um Deus sobre nós e que nós precisamos ouvi-lo e nós precisamos obedecê-lo. A voz de Eliseu era uma voz distoante, porque a voz de Eliseu é a voz da esperança, porque assim são os profetas. Mas, naquele momento, dado a ira, a revolta, o homem que representa a Deus se torna o foco, o objetivo da cobrança, da crítica e do ódio. Por isso, irmãos, às vezes os pastores, né, e a gente já está acostumado com isso, a gente é tão rejeitado, e às vezes a gente é tão odiado, por alguns inclusive, porque a gente representa a pessoa do Senhor, a pessoa do Eterno, no mundo que nós vivemos. E como a gente o representa, e como nós pastores, profetas, representamos esse Deus, muitas vezes o ódio das pessoas se voltam contra nós. E é muito comum as pessoas, por falta de entendimento, para se vingarem de Deus, então criticarem os homens de Deus na terra. E foi isso que o rei fez. O rei disse, é o Senhor que está fazendo isso, então Eliseu tem que morrer, porque matar Deus ele não consegue. Matar Deus ele não pode. Então ele vai tentar matar a voz de Deus. Você está entendendo, irmão? Você lembra o que eu li no começo? Que a voz de Deus, uma palavra que sai da boca de Deus, é que faz a diferença na nossa vida. A pior coisa que você pode fazer é calar essa voz. Ainda que essa voz te incomode, é a voz de Deus. Ainda que essa voz seja um problema para o tipo de vida que você leva. Porque tem gente que não gosta de ouvir essa voz.
Porque essa voz muitas vezes ela incomoda. Incomoda os que estão vivendo fora do propósito de Deus, mas incomoda também aqueles que estão vivendo a sua própria vontade. Então, essa voz precisa ser calada. Vamos cortar a cabeça dele. Porque calar o profeta é calar a Deus. Vocês estão entendendo? Então vamos matá-lo. Mas o profeta é um homem de Deus. E por ser um homem de Deus, Deus fala com o profeta. E a palavra de Deus é, antes de dizer para todos, eu vou dizer para o profeta. O profeta vai saber de tudo antes do que vocês. Porque primeiro eu vou falar aos meus profetas, depois eu falarei a vocês. Esse é o modus operandi de Deus, é assim que Deus trabalha. Então Deus fala com o profeta. E o profeta sabe que o rei vai lá para matá-lo. E ele, antes do rei chegar, avisa as pessoas que estão à sua volta, que são autoridades de Israel, dizendo: ele vem para me matar. Ele vem para calar a minha voz, por conta daquilo que eu represento. Mas Eliseu responde: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medições de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Vocês se lembram de quanto eles estavam pagando por uma cabeça de jumento, sendo que o judeu não comia jumento? Era só uma canequinha de esterco de pomba, era 5 moedas de prata. E aqui agora ele está dizendo que uma medida de cevada será vendida por uma peça de prata. Amanhã, de manhã. Aí, eu queria que você entendesse, que você faz a pergunta: eu ainda posso ter esperança no Senhor? E aí o profeta declara a palavra de esperança. Porque a palavra da nossa esperança, a resposta daquilo que você precisa, a resposta daquilo que você busca, está nele. É nele. Sabe, meus irmãos, por que há esperança? Por que eu ainda posso esperar? Por que eu ainda posso ter esperança no Senhor? Sabe por quê? Porque ainda existe profeta. Você está entendendo? E se ainda existe profeta, ainda existe esperança. Porque é por uma palavra que vem de Deus. Mas ela vem por onde? Por onde vem a palavra? A gente fala, nós esperamos por uma palavra de Deus para mim. Mas por onde essa palavra vai vir? Pelo profeta.
Eu queria dizer uma coisa para alguns de vocês que estão aqui hoje. Agora como profeta. Eu passei uma semana preparando a mensagem para pregar hoje de manhã. Mas Deus me visitou essa noite. E Ele me mandou para esse texto. E Ele disse: diga ao meu povo, porque de certo tem alguém aqui que precisa dessa palavra, que hoje o cerco acabou sobre a sua vida. Dê uma forte aplauso a você. Eu sei, irmãos, que às vezes uma palavra ela soa estranho, porque é tanto tempo esperando. Mas preste atenção na dinâmica, como as coisas vão acontecer aqui. O oficial, veja, em cujo braço o rei estava se apoiando. O oficial era um cara forte, um capitão da guarda. E o rei se apoiava nele no sentido de que ele era uma espécie de guarda-costas do rei. E uma espécie de conselheiro também. Então o oficial em cujo o braço o rei estava apoiado, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? É interessante que o profeta traz a palavra, o cerco acabou, amanhã o seu problema está resolvido. Amanhã, segunda-feira. E aí você diz assim: mas será? Será que isso é possível? Será que Deus pode mesmo fazer isso? Aí, Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Sabe o que ele disse? Quem não tem fé vai ver, mas não vai provar. Quem não tem fé, irmãos, vai assistir sem poder tocar. Vai ver sem poder entrar. Por isso a gente precisa saber com quem a gente anda. O rei escolheu andar com alguém que não tinha fé. Com quem você anda? Quem são as pessoas que fazem a tua cabeça? Em que braço você apoia? Com quem você anda? Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra aqui, e aqui dentro da igreja mesmo, até a hora do almoço, alguém vai questionar a palavra para você. E vai dizer assim: não, vai com calma, que não é bem assim. O apóstolo falou isso, mas isso assim, é muito relativo. Amanhã, segunda-feira, você está entendendo? Quem você vai ouvir? Quem você ouve? Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, vai haver abundância de comida. Amanhã o cerco acabou para você. Amanhã Deus abriu uma porta.
Deus abriu uma porta para você amanhã, segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Deus abriu uma porta para você. Eu sei, irmãos, que dentro de você tem uma luta aí. Porque você ficou tanto tempo dentro do cerco. Não é fácil. Não é fácil quem passou essa situação a ponto de ter que vender um filho para sobreviver ou comer. Matar um filho para comer. Imaginar que amanhã vai estar tudo resolvido. Não é fácil. Mas existe esperança. Porque existe profeta. Porque o Senhor ainda fala. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles estavam do lado de fora da cidade, porque leproso não podia ficar dentro, eles estavam lá de fora. Os irmãos imaginem, se dentro não tinham o que comer, imagina fora os 4 leprosos. Eles não foi morto porque matar leproso, irmãos, também é gastar munição. Eles estavam lá do lado de fora. E eles disseram para os outros: por que ficar aqui esperando a morte? Veja, a pergunta: por que ficar aqui esperando a morte? Essa é a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para você. Por que que você está aí esperando a morte? A gente tem que ter ousadia. Olha o que o texto diz. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Quer dizer, quem está perdido, não procura caminho, né? Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu entrar, eu morro. Quer dizer, qual é a nossa opção? Então vamos, pois, ao acampamento dos amorreus, ou seja, vamos para o acampamento dos assírios lá. Vamos lá onde está Ben-Hadad, para nos render. A gente vai chegar lá, já pensou 4 leprosos se render? A gente está aqui para se render. Não é? Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então vamos. E sabe o que eu queria que você entendesse, irmãos? Que existem momentos que Deus espera de mim e de você uma atitude. A nossa fé manifesta na nossa atitude. É um passo que a gente precisa dar. É um passo na direção do impossível. Imagina, ele vai para o inimigo. Eu gosto quando o povo de Israel chega no mar e não tem para onde ir. E Moisés sobe e ora e diz: Senhor, e agora? Ao mar, aos inimigos para todo lado, o que a gente faz? E Deus dá uma dura nele. Deus diz: por que você vem a mim? Aí você fala: meu Deus, então para onde eu vou? Ele diz: diga ao povo que marche. Ele diz: mas espera aí, o senhor não está vendo? Tem um mar na nossa frente. Ele diz: marche. Se você quer ver o milagre, te vira, anda, vai, olha e vai. E aí o mar começa a se abrir. Irmãos, o mar não se abriu de uma vez. O mar foi se abrindo a cada passo que o povo dava. O mar foi se abrindo. A gente precisa entender que as coisas não estão prontas. A nossa fé é para levantar e ir.
A nossa fé é para enfrentar. E às vezes a gente só consegue dar esse passo quando a gente não tem saída. Eu conto uma história, é que tem alguns novos aqui, por isso eu vou repetir, de que havia um cruzeiro e uma criança caiu de cima do navio e começou a se afogar. E aí todo mundo correu para ver a criança e alguém pulou e salvou a criança. No final, quando aquele camarada voltou junto com a criança, houve uma grande comoção, as pessoas o abraçaram e o comandante disse assim: essa noite vai haver uma celebração e nós vamos honrar, homenagear esse herói. E aí prepararam tudo para homenagear o herói, fizeram a homenagem, aí pediram que ele falasse. E disseram assim: o que te fez pular? Ele disse: eu não sei, alguém me empurrou e eu fui. Irmãos, às vezes a gente é herói porque alguém nos empurra. Sabia? Às vezes a gente pensa que a gente é herói. Não, Deus nos faz herói porque Ele nos empurra. Vai! Dê um forte aplauso aí. E aí você vai. E aí você fala: fui, né? E aí você está todo feliz, recebendo 1 milhão de homenagens. Você é o cara, você é o herói, você é o homem da fé. Mas não esquece, quem botou o pé nas tuas costas e te deu um empurrão foi ele. Então, às vezes, essa situação difícil, que não deixa a gente, não dá saída. Para onde eu vou, não tenho para ir. Aí você olha para o mar e fala: é para cá. Aí o mar se abre. Aí você fala: meu Deus, estava tão fácil esse negócio e eu não sabia. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, que são os assírios. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Aí, tendo chegado às imediações do acampamento, eles estão chegando devagar, né? Olhando. Chegando às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Diga: hoje é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Amém? Dê um forte ao Messias. Os irmãos sabem o que significa evangelho? Boas notícias, boas novas. Irmãos, quem conhece o evangelho não pode ficar calado. Irmãos, viram esses homens? Eles foram salvos. Ele disse: a salvação não pode ser só nossa. A salvação não pode ser só para nós. Sabe por que há esperança, irmãos?
Há esperança porque há profeta. E há esperança porque tem gente disposta a partilhar, a dividir, a doar o que eles receberam. Quando a gente reparte o que Deus nos deu, a gente gera esperança. E não só gera esperança, a gente resolve problema. Isso ainda é maior. A palavra profética foi liberada, mas essa palavra que foi liberada, naquele momento que ela foi liberada, os céus já se moveram. Notem, prestem atenção, por isso que eu estou dizendo, diga amanhã, fevereiro, dia 4, segunda-feira. Ele disse amanhã de manhã. No que ele declarou isso? Amanhã 3 de fevereiro? É 3 de fevereiro. Ele disse assim, olha. Amanhã, por essas horas, amanhã de manhã, o problema vai estar solucionado. Quando o profeta declarou a palavra, presta atenção. Deus mandou um som. O som não veio antes da palavra do profeta. Eu quero que você entenda isso. Não foi Deus que mostrou os assírios indo embora. Foi o profeta que declarou e determinou. E a palavra que o profeta usou para determinar, porque ele estava debaixo de uma autoridade espiritual. E se a Bíblia diz que você é embaixador de Jesus, a tua palavra tem importância, meu irmão. Porque se você é embaixador de Cristo e a tua palavra não tem importância, então estão brincando com você. O profeta disse amanhã de manhã vai haver abundância. Ele sai dali. Os leprosos já estão lá fora. Deus vai usá-los. O exército já foi embora, porque Deus mandou um som que os confundiu e largou tudo lá para eles. Comida, cavalo, animal, tudo. Estava tudo pronto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa sair do natural, você precisa crer. Se houver dúvida no teu coração, vai travar. Não tenha dúvida. Amanhã. Isso já está determinado no mundo espiritual. O cerco acabou. Aí veja só. Me perdi aqui. Pois o Senhor tinha feito 8, 9, né? Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é o dia de boas novas e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Há um entendimento. Eles tinham agora temor de Deus. Se a gente guardar isso só para a gente. Vocês se lembram do Atalaia? Ele era para trazer a boa notícia, ou para prevenir o povo. E se ele não fizesse, o peso caía sobre ele. Então foram chamados as sentinelas da porta da cidade. Eles contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém,
havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Os irmãos veem o que é um homem que não tem fé. Quem não tem fé vive de argumento contrário. O rei, ele se apoiava aonde? No ombro de alguém que duvidava da palavra do profeta. Aí vem assim: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Olha o que está passando pela cabeça do rei. O profeta disse: amanhã vai ter. Os leprosos voltam dizendo: tem. E o rei fala: isso é uma armadilha. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavaleiros, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiram. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor. Não foi o profeta. Veja, não foi o profeta. Conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu. Ele viu, mas não tocou. Foi atropelado. Conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o Senhor. Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Irmãos, nós somos um povo que vivemos por fé, amém? Porque nós vivemos por uma palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra hoje está sobre a sua vida. Agora toma posse disso. Porque Deus emitiu um decreto hoje sobre você, que o cerco acabou. Então recebe. E vá. Vá na direção que você precisa. Para onde você tem que ir? Em que direção você precisa ir? Vá. As portas vão se abrir para você.
Recline na tua fronte. A pergunta é: ainda podemos esperar no Senhor? Ainda podemos esperar nele? Podemos. Podemos porque há profeta. Ou seja, podemos porque ele continua falando. Podemos confiar no Senhor? Podemos. Porque existem aqueles que são instrumento de Deus para repartir, para dividir o que já tem. Recline na sua fronte. Põe diante de Deus o seu problema, a sua necessidade. Eu não sei o que você precisa. Seja objetivo. Não é? Não fica apresentando 500 coisas. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor, que habite todos os dias na sua casa. A gente tem que saber o que pedir. Uma coisa pedir ao Senhor. O que você precisa? O que te põe dentro desse cerco? O que está te prendendo? É disso que ele está falando. O que você já está há tanto tempo lutando e não sai disso? Hoje ele te tira disso. Clama a ele, irmão. Peça fé. Diga: Senhor, me dá fé. Jesus se deparou com um homem que pediu isso a ele. Falou: Senhor, me dá fé para crer no que o Senhor está falando. Porque tem hora que nos falta fé para crer no que a gente ouve. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma palavra tua muda tudo. Uma palavra tua criou todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas pela tua palavra. O Senhor disse: haja, e houve, e aconteceu. Uma palavra tua nesta manhã muda a vida de muitos. Hoje o Senhor tirou o cerco que prendiam muitos aqui. Que o Senhor nos dê a fé para entender e receber. Tire de nós aqueles que andam do nosso lado para tirar a nossa fé. Que são como o capitão em que o rei se apoiava. Sempre tem um argumento contrário. Mas que haja em nós o que houve no coração daqueles leprosos, dizendo: vamos lá. Porque a gente já não tem nada. E foi quando Jó descobriu que não tinha nada que o Senhor o fez levantar das cinzas. E foi quando aqueles soldados olharam para Jesus e disse: ele não é mais nada, que ele ressuscitou dos mortos. E exatamente quando a gente não é mais nada, que o Senhor nos ressuscita, que o Senhor nos levanta, para nos mostrar que o Senhor é Deus. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida dos teus filhos que creram na palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Messias. Aleluia.